Oi pessoal, tudo bem? Atendendo aos pedidos de vocês, hoje eu vou dar uma mexida, fazer uns upgrades no Lenovo Legion Y720. Antes de começar, eu já deixo aquele aviso, se você tentar fazer alguma coisa que eu fiz aqui no seu, provavelmente você vai perder a sua garantia. Então já fiquem avisados, eu não sou responsável pelo equipamento de vocês. Bora lá, as primeiras mudanças que eu fiz você já encontra na versão mais cara do Y720. Mas só que fica bem mais barato se você mesmo colocar a mão na massa. Então primeiro eu vou adicionar aqui mais 8 GB de RAM, totalizando 16 GB DDR4 e também um SSD M2. Mas lembrem galera, o Y720 não suporta M2 tipo SATA. Aqui eu vou estar usando o Samsung 960 EVO de 250 GB, que é um SSD que eu considero muito bom. Um dos pontos mais fortes do Y720 é a refrigeração dele. Ele é um notebook que é silencioso e segura bem as temperaturas, então eu nem precisaria trocar a pasta térmica aqui. Mas já que eu já abri ele, por que não? Então, para quem acompanhou meu vídeo do Helios 300 sabe mais ou menos como é que funciona aqui. Eu vou remover o dissipador dele, limpar toda a pasta térmica antiga de baixa qualidade e colocar uma nova pasta térmica com qualidade melhor. E novamente eu vou usar aqui a da Cooler Master. O que eu mais queria mudar nele, galera, era a tela, Muita gente estava esperando por isso. Infelizmente eu não vou poder trocar, Eu queria muito, Afinal essa tela aqui não é das melhores, é uma tela que tem brilho baixo. Então aquele painel de 120 Hz que eu coloquei no Helios 300 ia ser excelente aqui. Mas infelizmente o painel do Y720 ele é colado. Então pra gente remover ele, a gente precisa derreter a cola, é mais complicado, Corre risco de eu fazer alguma besteira aqui, que eu nunca fiz um processo desse. Mas enfim, muita gente acha que esses notebooks, chegam aqui de patrocínio e tal. Não, eu não tenho nenhum patrocínio, ninguém nunca me patrocinou aqui no canal. Eu tiro todos esses notebooks aqui do meu bolso mesmo. Então eu não posso, infelizmente, fazer um processo mais arriscado no momento, Mas eu prometo que em vídeos futuros, se o canal crescer, eu vou arriscar mais. Bom, depois de tudo isso, eu resolvi fazer uma instalação limpa do Windows, Instalei o Windows do zero, limpinho, todos os drivers novos e tal. Dessa vez eu não clonei o HD para o SSD. Agora bora para as outras mudanças de software. A primeira mudança que eu fiz aqui foi o Undervolt na GTX 1060. A 1060 do Y720 tem um clock menor do que a do Helios 300 e uma tensão menor também. Então não dá para eu me aventurar muito colocando os mesmos clocks que eu coloquei no Helios 300. Aqui eu tive que, digamos, voar mais baixo, Mas isso não é um grande problema, galera. Esse aumento de clock da 1060 não dá muito FPS, é quase nada. O maior objetivo aqui é reduzir as temperaturas, tá? E aqui eu reduzi a tensão para 800 mV com um clock de 1771 MHz usando o MSI Afterburner. Vamos mexer agora no processador. Como muita gente sabe, esse notebook desabilita o turbo para meio que proteger o equipamento de altas temperaturas. Isso é bem normal na Lenovo. Ele vai de 3.4 GHz para 2.7 GHz. Para quem joga, isso mais ajuda do que atrapalha, porque as temperaturas vão ficar mais baixas, você vai economizar energia, o equipamento vai durar mais tempo, enfim, são vários pontos positivos. Só que para uso profissional, quem realmente precisa de toda a potência do processador, isso é meio que um problema, porque você perde mais ou menos ali 20, 25% do desempenho. Só que usando o Throttle Stop, galera, dá pra gente desbloquear esse turbo. É bem simples, basta você abrir o programa, ir lá na opção Set Multiplier e definir o multiplicador para 28 ou mais. Aí automaticamente o processador vai estar com o turbo desbloqueado, ele vai rodar a 3.4 GHz o tempo todo. E por fim, aquele Undervolt básico, Aqui eu usei o Throttle Stop mesmo, ao invés do Intel XTU para fazer o Undervolt. E aqui meu Undervolt estável ficou em menos 120 mV. Lembrando, galera, que tudo que eu faço aqui vocês encontram no YouTube, direitinho, facinho como fazer, tá? Meu objetivo aqui não é fazer um vídeo tutorial. Eu tô mostrando para vocês aqui as possibilidades e os resultados. Se isso aqui fosse um vídeo tutorial, ia ficar mais de 20 minutos, 30 minutos, tá? Por isso que eu faço esse formato para ficar bem compacto. E o resultado dessa brincadeira hoje, galera, foi excelente, porque agora eu consigo ficar com o mesmo tempo de renderização que o Acer Helios 300, graças ao desbloqueio do turbo. E mesmo com o turbo desbloqueado, ele não passou de 75 graus no teste de renderização. Vocês devem conseguir resultados bem parecidos com os meus, só fazendo Undervolt, tá, galera? Não necessariamente vocês precisam trocar a pasta térmica também. Agora o aumento mais impressionante aqui, galera, foi durante os jogos. Eu cheguei a ter até 20% de diferença em relação a todos os jogos que eu testei na análise. Pois é, até 20%. Não foi 20% em tudo, mas alguns jogos
chegou a mais ou menos 20%. Agora, calma galera, esse aumento de 20% não foi nem por causa do turbo do processador desbloqueado, nem porque eu mexi no chip gráfico dele. Eu também achei que fosse isso, né? Foi meu primeiro palpite. O único jogo que eu testei que realmente se beneficiou do turbo desbloqueado foi o CSGO, né? Que é um jogo que gosta bastante de processador. Esse vídeo até atrasou de ser lançado porque eu fiquei procurando, né, o que causou esse aumento de até 20% de FPS. E parte dele eu encontrei a razão. Foi a memória RAM. Pois é, um pente adicional de memória RAM aumenta 10% do FPS nos jogos aqui. Eu refiz todos os testes com 8 GB e com 16 GB e realmente aumentou 10%. Mas teve outra coisa que fez esse notebook ganhar FPS. Eu não achei exatamente o que foi, mas está relacionado à instalação limpa do Windows. Pode ser driver de vídeo? Pode, só que eu atualizei o driver de vídeo dele quando eu fiz a análise. Então eu achei estranho, né, ter esse aumento de 10%. E aí, agora tá aí, né? Por que o meu Y720 teve um resultado tão inferior ao Helios 300 e ao Odyssey com a 1060? Agora eles estão equivalentes, né? Se algum dono desse notebook também teve ganho de FPS depois que formatou, deixa aí nos comentários para eu não me sentir muito sozinho. Já as temperaturas jogando, galera, também ficaram muito boas. Eu tava com 90 graus no i7 7700HQ, com o turbo desbloqueado antes de fazer undervolt e trocar a pasta térmica, só que agora, com todas essas mudanças, ele fica no máximo com 75 graus jogando. Infelizmente, ele não ficou menos barulhento. Então, pessoal, eu gostei muito dos resultados, finalmente aí o Y720 está melhor até que o Helios 300, undervolt, né, é uma maravilha, você aumenta a vida útil do equipamento, diminui as temperaturas, e não custa nada. Eu fiquei devendo aqui para vocês só a troca da tela, né? Mas talvez no futuro eu ainda faça. E avisando mais uma vez, galera, se você usa esse notebook para jogar, não precisa necessariamente desbloquear o turbo dele, tá? Você não vai ver quase diferença nenhuma. Você só vai, como eu falei anteriormente, você vai gastar mais energia, você vai diminuir a vida útil do seu equipamento, e enfim, não vai ver quase nenhum ganho nos jogos. Já o pessoal que usa esse notebook com foco mais profissional, né, renderização, criação de conteúdo em geral, eu recomendo sim o desbloqueio do turbo, você vai ver aí uma diferença considerável. Enfim galera, por esse vídeo é isso, um abraço.